Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast Resenha do Reino. Um lugar de bate-papo informal, uma conversa sobre o reino de Deus. E antes de qualquer coisa, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha. E hoje é mais um daqueles dias onde nós estamos e vamos falar sobre o reino de Deus. E eu tenho hoje a satisfação de receber o Wesley aqui. Estamos direto do estúdio CIK, o lugar ideal para você fazer o seu podcast. E hoje, na nossa comemoração de 2 anos de VNT, temos mais um convidado, o Wesley. Seja muito bem-vindo. Pode dar as boas-vindas aí para a galera. Pai seja convosco, Deus abençoe a cada um de vocês, a todos os ouvintes. Obrigado, desde já agradeço pelo convite, pastor. Amém. É uma honra poder estar aqui nesse podcast Resenha do Reino. Eu tenho certeza que vai ser magnífico. Desde já, para quem não me conhece, meu nome é Wesley, mas conhecido por aí como Wesley Cabelinho, né? Que será... Mas é motivo de muita alegria poder estar aqui. Eu tenho certeza que será um bate-papo produtivo e que eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Então Amém. Vamos para cima, aperta o play aí e vamos embora. É isso aí. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Eu acompanho pouca coisa sua, né? Conheci há pouco tempo, mas já vi alguns vídeos seus, já vi podcast seu, inclusive, você sendo entrevistado. Mas conta pra gente sobre a sua experiência de conversão. Você nasceu no berço evangélico ou não? Como é que isso aconteceu na sua vida? Não. Eu me converti quando eu tinha 18 para 19 anos. Eu cresci dentro de uma família que a maioria... Posso dizer que 80% da minha família de parte de mãe é candomblessista, né? Minha mãe é do candomblé até hoje. Fui criado por 2 mulheres dentro de um cenário totalmente contraditório. Cresci em 3 comunidades diferentes. Uma em Caxias, chamada Barro Vermelho. Outra comunidade em Belfor Roxo, chamada Castelar. E outra comunidade na Ilha do Governador, chamada Morro do Dendê. E você repita comigo, misericórdia. Eu cresci dentro desses cenários, né? Que, independente de qual seja o cenário, me ajudou muito. Não tenho orgulho de dizer que eu vim da comunidade. A comunidade me ensinou muita coisa, né? A comunidade, nós que somos da comunidade, temos fácil acesso a muitas coisas. Sim. Porém, também isso nos ensina muito para quem tem uma cabeça. E a minha criação, a minha mãe, independente da religião dela, não é sobre religião, mas minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus. Legal. Uma mulher que sempre me ensinou o caminho correto. Legal. E a criação da minha mãe foi muito importante para que eu não me envolvesse, né? Um exemplo, a maioria dos meus primos, eu vi muitos primos meus traficando, morrendo novo por conta disso, né? Por conta da vida errada. Porém, o meu encontro com Jesus mudou muita coisa, né? Na verdade, possamos dizer que mudou tudo. Amém. E em 2018 para 2019 eu tive um encontro com Jesus, onde um jovem pregou a palavra para mim, né, de uma forma assim, tete a tete, sabe? Ele chegou para mim e falou, cara, ó, Jesus pode mudar a sua vida. Legal. Jesus pode mudar o quadro da sua história. E eu lembro que esse não foi, de fato, o primeiro contato, né? Só para o senhor entender aqui, para todos aqueles que nos ouvem entender. Não foi o primeiro contato que eu tive com Jesus. Ali eu tive o primeiro contato através de alguém, assim, sobre aquilo que eu estava vivendo. Naquele momento eu não estava bem, eu dei murro em ponta de faca diversas vezes no mundo. Tentei encontrar em bebida, tentei encontrar na prostituição, em mulheres. Nunca usei droga, mas bebida, mulheres, baile funk, resenha, né? Em diversas coisas eu tentei encontrar, mas não consegui. Que era o famoso vazio. Sim. Que hoje muitos da nossa geração se encontram, né? Com esse vazio onde você não consegue preencher. Porém, quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe conheceu uma mulher. E essa mulher ajudou a me criar até os 18 anos de idade. Né? Justamente nesse processo em que eu saí de um local pela separação da minha mãe e fui morar em outro local. E esse local era a Ilha do Governador. E aí eu saí de Belfor Roxo e fui para a ilha. Porém, nesse tempo,
de 3 anos a 18 anos de idade, essa mulher se tornou uma mãe para mim. Ela ajudou a me criar, né? Me deu carinho, me deu amor, me deu atenção, juntamente com a minha mãe. Sendo que essa mulher, pastor, ela tinha uma mãe. E essa mãe carregava um coque na cabeça. Não é sobre denominação. Sim, sim. Mas ela carregava um coque na cabeça. Minha avó era crente. E todas as vezes que eu entrava na casa de minha avó sempre liberava uma palavra. Que bênção. Por isso que hoje eu acredito muito em palavra profética. Amém. Amém. Eu acredito muito na palavra profética porque eu lembro que num cenário totalmente contraditório, onde a sociedade me rotulava todos os dias com uma palavra: você não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ser igual a mãe, você vai ser igual ao pai. Onde eu estava preso dentro de uma realidade onde eu era limitado. Sim. E aí eu acabava acreditando naquilo que as pessoas me falavam. Até que eu cheguei um tempo a morar com a minha avó. Minha avó sofria de diabetes. E a diabetes, ela tinha consumido toda a visão da minha avó. Ou seja, minha avó não enxergava. Eu lembro que eu saí assim, voltando de um baile. Eu toquei na maçaneta da minha avó, sendo que bem devagar, porque eu sabia que minha avó ia brigar comigo. Falei, vovó vai falar muito. Pelo horário, né? Aí eu fui devagarzinho assim pra abrir a porta, sendo que a porta, eu não sei que mistério que tinha, não sei que demônio que tinha naquela porta. Tocava na maçaneta a porta. E minha avó logo acordava, porque o que a véia não enxergava, a véia ouvia. A véia ouvia. Ouvido aguçado, né? Isso. Minha avó ouvia até demais. E aí, eu lembro que eu toquei naquela maçaneta, minha avó despertou e perguntou: quem tá aí? Eu falei, já era, deu ruim. Minha avó vai brigar. E aí eu falei, sou eu, vó. Sou eu, seu neto. Na época, meu apelido era Bola de Fogo. Não era nem cabelinho, era Bola de Fogo. É mesmo? E aí eu falei, sou eu, vó. Seu neto, minha avó pegou e falou assim, você tá onde? Eu falei, vó, tô aqui, um pouco mais aqui pra tua esquerda. Eu lembro que minha avó, ela apontou o dedo, ela levantou. Pastor, ela tinha inúmeros motivos pra dizer qualquer coisa. Mas minha avó se levantou do sofá, apontou o dedo e disse, tu serás um profeta. Meu Deus, cara. Tu serás um profeta. Aquilo ali mexeu comigo. Porque eu falei, não, não é possível. No íntimo da sua alma. alma. Eu falei, não é possível. E ela me apresentou algo que o mundo não me apresentava. Minha avó, em 5 segundos, conseguiu me apresentar o que o mundo não me apresentou em anos. Eu lembro que eu tinha 14 anos de idade. Minha avó apontou o dedo pra mim e disse, tu serás um profeta. Poxa. Naquele momento eu não entendi nada. Mas hoje eu entendo e acredito que se o senhor me perguntar, Wesley, cadê a sua avó? Eu, com o coração triste, eu afirmo pro senhor, minha avó morreu. Mas também com uma alegria no coração, eu afirmo que minha avó morreu. Mas a palavra que minha avó profetizou tá viva e tá de pé sobre a minha vida. Amém. Hoje eu sou o que eu sou, claro, por conta de Deus, principal, mas também por causa de uma palavra profética. Amém. Eu acredito naquilo que Mateus escreveu. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais Isso passará. é interessante, que onde tem palavra profética tem vida, né? É interessante que quando você falou aí, eu lembrei, inclusive foi pregado isso, quando o filho da mulher morre e ela leva o menino para o quarto de cima, que era o quarto do profeta, ela colocou no quarto do profeta porque tinha um profeta, né, cara? Onde tem voz profética, tem a possibilidade de haver vida. De haver vida. E eu também creio muito na palavra profética, acredito muito. Nós somos uma igreja, inclusive, de veio profético, né? De liberar palavras proféticas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que com a palavra liberada, ainda que ela não seja visível naquele tempo, Deus está gerando para que aconteça futuramente. Então você é alguém que foi encontrado por Deus, e eu acredito muito que pessoas como você, que tem andado para lá e para cá pregando o evangelho, é alguém chamado para ser o divisor de águas nesse tempo, né? Nesse tempo de pós-modernidade, nesse tempo midiático, nesse tempo de entretenimento, nesse tempo de tantas informações. Qual a sua visão de reino e o que você pensa de como levar o evangelho a essa juventude que você conhece, porque você é um menino, tem idade para ser meu filho, eu tenho uma filha que vai fazer 30 anos, por exemplo, né? Então, assim, a gente
hoje tem dificuldade, às vezes, de conversar com essa geração. Eu costumo dizer que, às vezes, é difícil falar de eternidade para alguém que só pensa no hoje, né? E como falar de eternidade para alguém que só pensa no hoje? O cara não quer saber da eternidade, ele quer construir algo para hoje. Agora, Né? Essa juventude pensa no agora, é uma geração do imediatismo. imediatista, eu ia falar isso agora. Né? Famosa geração imediatista. Como é que você tem se relacionado com esse universo, se apresentado para as pessoas, pregado para as pessoas? Eu tenho certeza que você tem sido uma voz profética, uma boca profética, e que Deus te leve a lugares mais longes Amém, ainda, para que amém. você, na sua juventude, no vigor da sua força, você seja de fato essa voz profética para muita gente. E como é que você enxerga essas ferramentas de hoje, né? Como é que você vê isso? Pastor, sinceramente falando, hoje o senhor pontuou algo muito importante. Na minha opinião, no meu ver, o que me trouxe aqui foi a disponibilidade, a simplicidade. Eu costumo dizer que o evangelho é simples demais. Sim, A gente que complica. verdade. Verdade. Somos nós que complicamos. Ainda mais essa geração. É. Eu tenho pregado, o Senhor tem me incomodado muito com uma mensagem ultimamente que a geração mais cansada que existe é a nossa. Infelizmente, eu falo isso com uma tristeza no coração. A minha geração é a geração mais cansada que tem. Porém, é uma geração que tem tudo para viver o extraordinário. Fato. Eu acredito muito nisso. A gente tem tudo para viver o que o Senhor não viveu, talvez. Fato. Né? Que na época do Senhor não aconteceu. Exato. Por isso que eu acredito tanto na nossa geração. Então, um exemplo. Às vezes eu fico me perguntando o porquê que Jesus escolhe Pedro. Se na minha opinião, no meu ver, conjecturalmente falando, tinha pregadores melhor do que Pedro. Tinha pessoas profissionalmente falando que pescava mais do que Pedro. Mais inteligente, mais intelectual. Sim. Então eu costumo dizer que o Senhor não me escolheu porque eu sou bom. É até meio louco, porque o Senhor nos escolhe, nos capacita para viver aquilo que é dele. Sim. Porque dele para ele são todas as coisas. Então, eu não tô aqui porque eu sou bom. Eu não tô aqui porque eu prego bem. Eu não tô aqui porque eu tenho uma oratória mais ou menos. No meu ver, é disponibilidade. Será que todos estavam disponíveis a fazer o que Pedro fez? Largar tudo para seguir Jesus? É um desafio, né? Sabe? Largar tudo para viver isso de fato, de cara, com verdade, com entrega, com fidelidade. Porque eu costumo dizer que pregar, qualquer um prega, pastor. Verdade. Qualquer um pode pegar no microfone e pregar. Verdade. Difícil a gente viver isso, de fato, fora do altar. Sabe? O altar é a fotografia, né? Sabe? É justamente isso. E por onde eu tenho passado, eu tenho visto que, cara, não é porque eu sou bom. Eu não tenho nada para oferecer. O que eu tenho é uma disponibilidade, uma simplicidade. Sabe? Que eu encontrei em Cristo Jesus. Eu acho que o que falta para nós, para nossa geração, é acordar, é despertar de um sono, entender que não é só hoje. Nós precisamos entender que Jesus Cristo está voltando. Sim. E que esse tempo há de chegar. E que a gente tem a faca e o queijo na mão. Muitas das vezes a gente tem tudo para gerar, mas não gera. A gente tem tudo para fazer acontecer, mas não faz. Então, se nós aproveitarmos a nossa oportunidade com simplicidade, com verdade, com entrega, a gente tem tudo para viver o evangelho genuíno, transformador. Amém. Sabe? Então, o que eu acredito muito é nisso. É nessa simplicidade, sabe? É nessa disponibilidade, nessa entrega de viver a verdade, sabe? Sim. Porque eu falo, eu sou fruto de palavra profética, sim. Mas eu fico pensando, eu estudo, eu oro pela graça e misericórdia de Deus, porém o que me trouxe aqui não foi o estudo. O que me trouxe aqui não foi a unção que eu carrego. O que me trouxe aqui, eu acho que foi esse coração disponível que eu sempre tive.
Foi o que Isaías disse, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe? Eis-me aqui. E não tem tempo ruim, pastor. Amém. Não tem tempo ruim. Eu quero viver aquilo que o Senhor projetou para nossa geração. Amém. A nossa geração tem muito potencial, a nossa geração tem muito dom, tem muito talento. Tem muito. Eu acredito muito, Wesley, que Deus está preparando um grande derramar para esse tempo. E o meu desejo é que essa geração viva o que eu não vivi de fato, né? Eu espero que isso aconteça. Foi o que Jesus disse, né? Exato. A gente hoje tem um mundo onde nunca se escreveu tanto, se sabendo tão pouco. As redes sociais é o lugar que mais se escreve, mas nem todos os que escrevem sabem o que estão escrevendo. Porque é um lugar de muita informação. Então, ter pessoas com essa disponibilidade, que entendem que estão onde estão, porque foram chamadas por Deus para viver no reino, para o reino, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e trazer o reino para esse tempo, que ele já existe, né? Jesus disse, venha o teu reino. Sim. O reino já existe. Já então, existe. manifestar o reino é o nosso papel. Nós somos embaixadores do reino. Eu sempre digo que quando você vai no consulado americano no Brasil, prevalece a lei de lá, não é a lei de cá, embora ele esteja aqui. É assim somos nós somos no reino. Então, essa sua fala aí é muito importante. Eu acho que se colocar disponível, encontrar jovens que... Porque você, hoje na sua idade, você tem tudo para não estar onde está. Com certeza, né? A gente está diante de um mundo convidativo. Exato, tem tudo. O mundo é convidativo demais. Né? Eu até acredito que, de repente, fora... você, de repente, teria mais oportunidades, até financeira, né? Com certeza, do que... Né? Ainda mais com as redes sociais hoje, né? Ainda mais com e às vezes é o que, às vezes, por exemplo, me confronta muito, né? Essa de um exemplo. Eu estava conversando esses dias com 2 irmãos. Falei, irmão, você tem ideia de que é o que você acordar todos os dias sabendo que sua mãe poderia estar dormindo na casa própria? Sabendo que com aquilo que você tem hoje, com o engajamento que você tem, com os números que você tem, você poderia fazer uma ligação e cair 100 mil na sua conta. Que hoje é mudança de vida. Hoje, né? Casas de aposta, esse negócio de tigrinho. Isso. Essas coisas hoje mudam vidas. Quem falar que não muda é um baita de um mentiroso, maluco. Que muda, eu já vi mudando a vida de muita gente. Então, eu poderia chegar e viver isso. Dar uma casa melhor pra minha mãe, tirar o meu irmão do trabalho, sabe? Porém, e aí? Tu já teve muita crise, assim, de existencial, quando pensa nessas coisas? Porque, assim, com 24 anos, não, pastor. Tu nunca acordou assim, como Asaf, por exemplo? Confesso pro Senhor que a cabeça coça. Coça? O cabelo duro coça. Porque, a assim, perna cara, balança. tu é um cara midiático, né? Tu é uma figura Sim. midiática, né? Então, assim, tu nunca teve essa crise de acordar assim? Não. Caramba. Não. É tanta certeza de Deus que isso... Exatamente. Exatamente. Eu costumo dizer que eu sei de onde Deus me tirou e sei. Pô, que legal, Ele cara. sabe aonde ele vai me levar. Que legal. Só o Senhor sabe. E o Senhor, ele não é mentiroso. Que legal, cara. Se for de eu ter uma casa própria e poder dar uma casa própria pra minha mãe, Deus vai dar condição, pô. Eu vou trabalhar pra isso. Porque a gente vê muita gente começar novo, né? Mas assim, as coisas acabam não acontecendo como se espera, na nossa visão, e as oportunidades vão chegando. Eu disse isso ontem aqui, que quando, por exemplo, Jesus está no deserto, que ele é levado pro monte, né? Quem leva não é Deus, é o próprio diabo. Então quem oferece as riquezas é o diabo. Ele. E aí o diabo quis mexer na identidade de Jesus. Falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus... E ele era o Filho de Deus, porque o próprio Deus falou no batismo, eis o meu Filho amado, né? E aí ele mexe na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, eu vou mexer na identidade para ele se mover pela necessidade. Então, quando você perde o propósito, você se move pela necessidade. Sim. Quem tem crise de identidade vai se mover por necessidade. Muito forte. Né? Então, na sua idade, de repente, eu acho que isso deve gritar muito, né? Com certeza. Entrar em crise eu nunca entrei. Mas se eu falar pro senhor que... Nunca parou pra... A carne não grita, não dá vontade, eu vou estar sendo mentiroso, sabe? É o texto que o senhor acabou de citar. Satanás, ele sabe. Eu já abri
eu já abrir a minha geladeira e ter 2 hambúrgueres para comer. Enquanto o meu Instagram foi derrubado, hackeado, É mesmo? a agenda fraca, eu já vi casa de aposta me oferecer 50 mil É pra fazer propaganda? para fazer propaganda. É mesmo, cara. É, de você postar 4 stories. É porque tu tem muitos seguidores no Instagram. Pela graça e misericórdia. Mas é um exemplo. O senhor sabe disso melhor do que eu. Quando o Satanás, ele fala assim, ó, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás muitas das vezes sabe qual é a nossa necessidade. Por que ele não manda transforma essas pedras em carro? Transforma essas pedras em dinheiro. Porque ele sabe que a necessidade, humanamente falando, de Jesus não estava nisso. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem A beber. necessidade ali era a fome. Humanamente falando, ele tá com fome. É, Então verdade. ele não vai apresentar carro, Sim. não vai apresentar dinheiro. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele sabe, muitas das vezes ele sabe qual é a nossa necessidade. E falar pro Senhor, o dinheiro ali ia resolver muita coisa. Resolve, né? Muita Quem diz que não resolve coisa, é mentiroso, ia né? resolver muita coisa. Mas não, eu coloquei minha cabeça no lugar, eu não posso, é o que o Senhor falou. Aí liga uma palavra na outra. Eu não posso negociar a minha identidade. Cara, que legal. Aquilo que Cristo falou. Se eu sou profeta, eu sou profeta. Se eu sou filho dele, eu sou filho dele. Então eu não posso me corromper. Porque eu sei que no final desse deserto tem algo bom pra mim. Amém, cara. Sabe? Então, eu sempre falo que essas coisas a gente precisa, né, voltar ao princípio. A gente precisa voltar à nossa identidade. Sim. Porque enquanto eu tô postando algo para as pessoas, né, ganharem dinheiro, nada contra vocês, não quero guerra com vocês, mas eu particularmente não gosto. Eu seria hipócrita se eu ganhasse dinheiro sabendo que pessoas estão perdendo. Enquanto pessoas me mandam mensagem falando: pô, Wesley, ora por mim aí, irmão. Eu vendi minha moto, É mesmo. meu casamento acabou, porque eu tô viciado em aposta. Então eu não posso apresentar algo, irmão, que tá destruindo famílias. Acaba se vidas. tornando um caminho sem volta, né? Não existe, pô. Tu Não tá existe. contribuindo para aquilo. Está totalmente contra aquilo que eu prego, sabe? E isso vai me prejudicar. Pô, Eu que sei que legal. vai me prejudicar. Essa convicção é muito legal, né? Como é que se tornou Wesley depois da conversão no seu ciclo de amizades? As pessoas com quem você convivia, como é que isso... se teve alguma mudança positiva, negativa? Pelo poder de Deus, né? E também creio que não por mérito meu, mas sim por um posicionamento. Eu se tornei referência Que legal. dentro da minha... Não, eu não vou dizer antiga galera, não. Tenho muito carinho por todos. Botar. É fato de que para alcançar novos níveis, a gente vai ter que deixar algumas coisas. Sim, Ciclos vão ter que se fechar. verdade. Isso é fato. Nem todo mundo está preparado para caminhar conosco em novos níveis, em novos lugares. E eu aprendi que a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? Sim. Tanto que eu digo hoje que uma das moedas mais valiosas que tem é o network. Network hoje é uma moeda muito valiosa. Relacionamento é tudo. Relacionamento é tudo. O senhor sabe disso. Porém, entretanto, todavia não mais, eu digo que eu me tornei referência para essas pessoas. Eu fico muito feliz, né, de chegar em lugares, por exemplo, em comunidade, né, e ser muito respeitado. Bem-vindo nas comunidades. Até pelos bandidos, pô. Os caras, pô, não, irmão. É O mesmo? cara chegou aí o profeta, homem de Deus. Que legal, cara. Vamos respeitar aí e, sabe, na minha comunidade, onde eu morava, né, sempre que volto, as pessoas me vê como referência, me acompanham, sempre que posso, tento propagar algo para que eles possam ainda mais ter esse impacto, esse encontro com Jesus, né, e eu fico muito feliz. Respondendo a pergunta do senhor, eu acho que não teve nada de negativo. É fato de que algumas pessoas não vão entender, né? Ficou famoso. Que não sei o quê. Não sabe das renúncias que Sabe? são feitas. Não quer saber mais, não sei o quê.
sempre tem essas pessoas, né? Eu, por exemplo, eu tô tendo uma parada com o meu irmão, não é uma guerra, mas é um processo dele entender, porque meu irmão tem muito isso. Ah, que só quer saber de famoso agora, o Wesley só quer saber de famoso agora, que não sei o quê. Falei, não, irmão, não é isso, você tá entendendo errado, é totalmente diferente, que, sabe? Então, a gente sabe que nem todo mundo vai interpretar Verdade. da maneira correta. Eu também não julgo, Sim. sabe? Mas também não pode se anular e nem deixar de ir para onde Deus quer te levar. Porque tem alguém Exatamente, contra o quê, exatamente. né? Entende? Mas eu creio que foi algo muito positivo, muito positivo. Bom. Hoje eu me vejo como um servo dessa geração, uma voz profética, Sim. tanto em outros estados, quanto também na comunidade na qual eu habitava, vivia. Tu vai a sabe? muitos estados, tem rodado muito o Brasil. Graças a Deus, né? Conheci, falta alguns ainda, no meu ver, mas conheci bastante. Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Manaus. Que legal, cara. Deus tá te Graças a Deus, levando aí sim, para sim. pregar, né? Para ser essa voz Pela profética. graça e também outros países, né? É mesmo? Eu fui para Bélgica, para Itália e para Paris. Pô, que legal, cara. Que Eu legal. conheci esses 3 países E foi nessa visão, nesse Nessa intuito visão, de pra- pregar. para falar de Jesus. Poxa, que legal, cara. Que legal. Então, tem soado positivamente falando de uma forma Tem sido bom, né? bom. Tem sido Bom demais. E eu vejo isso. As pessoas sempre me vê, me mandam mensagem, aí pede oração. Eles me vê, sabe, como uma pessoa, caramba, mano, ele mudou de vida. E às vezes é algo até, assim, transformador, porque teve muitos que me conheceram no mundo. Que eu saía junto, que eu zoava junto, que eu ia ali, curtia, zoava, Esse bebia. outro Wesley. E hoje veio esse outro Wesley, tipo, caraca, mano. É Deus que Só faz, Deus, mano, né? só Deus. Cabelinho, Só rapaz, Deus. cabelinho era virado no giraia. Tá maluco? Isso aí, eles sabem. Então, é o que eu costumo dizer. A maior prova de que Deus somos nós. É o testemunho, né? Pô, testemunho. Somos testemunha do que A maior Deus prova, fez. não tem cara. como. Como diversos amigos falam, mano, não tem como não, pô. É. Não tem como. Se alguém Ou perguntar. é o diabo na vida dele, ou é Deus. Não tem como, Só pô. que, Deus Não existe, existe pô, olha pra mesmo. minha vida, irmão. Né? Pô, Deus tem não existe, como. então olha pra minha vida, cara. tem O que, como, é isso é aí. só Deus pra fazer É só o Deus. que faz, né? E eles que viram, sabem. É, Que que legal. Deus mesmo, só Deus pode fazer Que essas legal. loucuras. Como é que é a sua devocional? O seu tempo de devocional, as suas referências de livro, de pregação, quem você buscou as fontes assim pra... Rapaz, vamos lá. Eu não quero ser polêmico, não. Mas quando eu tive esse momento de conversão, eu costumo falar que eu sou novo ainda, né? Eu sou recém-nascido na fé. Tenho muito que aprender. Mas quando a gente se converte, a gente sempre procura buscar referências, Sim. né? A gente precisa ter a nossa própria personalidade, identidade. Uhum. Mas nesse começo a gente sempre procura um exemplo. Existem pregadores exortativos, avivalistas, Uhum. mas a gente bate um olho num pregador, irmão. A gente começa a pregar igual a ele no começo, normal. Sim, A gente sim. pega uma fala dele, a gente pega normal, e com o tempo a gente vai criando a nossa Sim, própria sim. identidade, Isso é bom, isso é personalidade. bom, isso é bom. Isso é bom. Sendo que de um cadinho pra cá, eu aprendi que a minha maior referência tem que ser quem anda do meu lado. Não pessoas que eu acompanho na internet. Top. Sabe? A minha referência tem que ser meu pastor. Sabe? Que eu conheço. Sabe? Fora do altar. Que não vive só da fotografia, Sabe? né? Que não vive só da fotografia. Entende? Que tá ali do meu lado, que caminha comigo. Legal. Pessoas que eu tenho como líder, não de líder de internet. Isso aí. Sabe? E eu posso dizer pro senhor que eu me frustrei muito em ter referências, pessoas que eu só via pela internet. Sabe? E de que, pessoalmente,
fora da fotografia não era, né? Que mostrava-se. Não era aquilo que mostrava ser. Então, de um tempo pra cá, não que eu não tenha que ter, eu tenho diversas referências dentro do pentecostal, neopentecostal. Eu tenho diversas referências de pessoas mais tradicionais, batistas, presbiterianas. Eu costumo aprender, Sim, sim. sabe, um pouco de cada lado. Mas de um tempo pra cá, eu tenho sido assim. Eu posso estar errado. E se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas eu tenho me desligado um pouco da internet, de referências da internet. Sim, E tenho focado mais em ter referências, pessoas que caminham comigo, sim. do meu lado. Meu pastor, meu líder, né? Que hoje eu lidero uma juventude, porém, eu tenho meus líderes, né? Eu não posso Sim, chegar, sim. agora eu sou líder. Não, não, não. Eu tenho Você é líder as lá minhas de- coberturas. Sim, Trabalha com célula lá ou... sim. Ah, tá. Você é líder de uma célula? Porque a gente vem da visão do apóstolo René Terra Nova, Sim, sim, fera. sabe? Pô, Então, o fera. apóstolo René é uma das referências. Sim, O sim. senhor pediu pra citar, eu tenho o apóstolo René, Luiz Hermínio, Fera também. sabe? Luciano, apóstolo Joel, Fera. sabe? Só Então, falou aí patamar europeu, cara. Só falou quem joga Champions. então são pessoas homens de Deus que eu acompanho, sabe? Da minha geração também eu acompanho também alguns, mas não é que eu fiquei com o pé atrás, mas eu estou Tá ali, certo. acompanho, mas Entendi. sempre Não, faz bem. não colocando essas pessoas como o tal, Entendi. o meu ídolo, Como objeto de como- veneração. sabe? entendeu? Não. Extrai o que é bom, Isso né? aí. O senhor Mas não sabe disso melhor do que eu. não perder a referência que é o seu pastor, que conhece a sua Exatamente. vida, que você conhece a vida dele, né? Exatamente, sabe? Isso é muito legal. Ter essa maturidade é legal, porque senão a gente acaba criando esses ídolos da mídia Sim. e a gente, quando A se gente decepciona, o nosso castelo cai, porque a gente pô, construiu em cima vai deles, né? juntinho. A gente vai construiu em cima junto. deles, né? Eu já fiquei mal porque eu acompanhava, não vou se citar nome aqui, pra gente não ser antiético, mas já tive aquele pregador ali, não, rapaz, eu ouvia a mensagem e acompanhava estudo e ia, quando soltava curso, ia lá e tal. Enfim, aí saiu, rapaz, o cara caiu e aí juntinho. Se não E eu caí vigiar, vai juntinho. junto, né? E eu fiquei triste, pô, fiquei Porque triste, você projetou desanimado. naquela pessoa. Sabe? Então eu falei, não. Tem hoje da minha geração que tem diversos, né? Agora, amigos próximos assim, sabe? Eu não preciso ficar citando o nome. Quem é de verdade sabe que é. Então eu não preciso ficar citando o nome. Mas um dos caras que eu tenho como referência, tenho contato com ele às vezes, que é da minha geração, e eu vejo muito Deus na vida dele, é o Jonathan Carlos. Que hoje é um pregador avivalista, Legal. né? É um cara que ele tem essa unção, é um pregador também que ele é muito... Costumo dizer que o Jonathan ele tem um pouco de João Batista. Ele prega muito sobre arrependimento, Pô, legal. sabe? Então ele vem ali. Então é um cara que eu admiro, né? Como dentre outros. Porém, a minha referência é Deus. Sim, sim. Minha referência é minha esposa. Minha referência é meu pastor, sabe? Então, eu tenho essa linha aí de referências, que é o que eu sigo, Certo. sabe? E fora esses aí que o senhor falou. Vai que tem, consumindo que tem pra Champions League e aprender, tudo, né? Os caras são Eu fera penso demais. que o importante e faz isso acontecer é a vida de devocional, né? Porque o cristianismo, se você não tiver uma vida de devocional, de separar um tempo Com certeza. para leitura, como é que é a sua vida de devocional? Então, eu posto muito pouco, né? Porque eu acho que devocional é algo mais íntimo, Sim, sim, sim. sabe? Eu posto pouco, né? Às vezes, quando eu vou pro meu montezinho lá, que tem lá na Ilha do Governador lá, eu posto de vez em quando, só pra também a gente gerar conteúdo, até porque a gente vive disso, não posso Usa a gente. negar. Sim, sim, sim. A gente sim. tem que
É uma ferramenta, mas botar isso a cara. não tem problema nenhum usar. Mas esse tempo pra mim é precioso demais. Amém. Foi ali Amém. que eu aprendi. É ali que eu sou moldado. Sim. É ali que eu me expresso pra Deus, né? Me abro diante dele. Certo. Eu costumo, geralmente, confesso pro senhor que eu oro mais do que leio. É mesmo? Confesso mais pro senhor que eu oro mais do que leio. Às vezes, por exemplo, eu leio 1, 2 horas, 3 horas e oro muito mais. Sério? Pô, que Sabe? legal, cara. Eu tenho mais Tem mais uma veia de oração, de né? oração. Pô, mas isso é legal, Sabe? cara. Isso é legal. Eu acho que um grande desafio na sua idade, nessa juventude, é separar tempo pra orar, cara. Num mundo tão corrido, tu investir tempo em oração, cara, eu acho que isso Eu conheci aí... um cara esses dias que ele meio que... Ele me ajudou e eu ajudei ele, né? Ele falou, cara, eu estudo muito, mas não oro, mano. É mesmo. Eu passo um dia inteiro estudando. E o cara é muito inteligente. Muito inteligente. É um pássaro de É um uma daqueles asa só, né? É um daqueles caras que você vê, mano, isso aí é mestre. Isso é um cara que parece que nasceu pra ensinar. Mas o cara ora muito pouco, sabe? Não tem o equilíbrio. Não tem aquele equilíbrio, sabe? Então, eu procuro sempre... eu tiro assim, um exemplo, uma semana ela tem 7 dias. Eu procuro no mínimo ir 2 vezes lá no monte, durante a semana, e em casa ter esse tempo todos os dias, Legal. sabe? Todos os dias de oração. Fato é, né? Não tem nenhum mentiroso aqui, que tem dias que a gente não ora, irmão. Tem dias que a gente não lê. Tem dia que a gente Eu também passo por isso. Com certeza. Sabe? Tem dias que eu fico ali 2, 3 dias sem botar a cara na Bíblia, sem orar, sabe? Mas é o que eu falo. Se a gente não orar, se a gente não buscar, se a gente não ler, se a gente não estudar, a gente morre. Verdade. Então, quando eu entendi que aquilo ali é a minha vida, quando eu entendi que eu dependo disso, Acabou. Não abre mais mão não disso. tem como abrir mais mão, sabe? Que a vida perde o sentido, É um né? prazer, sabe? Minha avó legal. sempre dizia, se você não orar, você vai morrer, meu filho. Eu acho que talvez seja por isso, porque eu vi minha avó orando tanto, que Referência, né? sabe? Eu já tive momentos de eu ficar ali, sabe? Metade de um dia, pastor. É mesmo, cara. Naquele mover ali, Que sabe? E legal. às vezes eu paro, leio a Bíblia, né? 3 capítulos, aí estudo, busco, pego lá o comentário que eu uso, que é o comentário Moody, eu vou, dou uma pincelada, mas confesso pro senhor que entre oração e leitura, eu oro muito mais. Devo equilibrar isso. Confesso, eu Não, devo mas se equilibrar você isso. lê, já Não, sim, ajuda, eu né? estudo bastante. Que legal. Né? Minha esposa às vezes até pega no meu pé. É mesmo. Porque, tipo assim, às vezes eu tô ali, não é que eu tenho que equilibrar, mas às vezes eu tô ali, mas do nada eu vou no quarto e fico. Aí ela, filho, Henri, amor, Henri, que ela tá fazendo a correria dela ali. Entendi. E às vezes meu filho tá ali. Você tá de um suporte, né? Aí aí o que eu faço? Para ter esse tempo, eu saio de casa. Porque é um começo também. Meu filho é novo, É verdade. tem um gasto danado. Tá naquela... Sabe? um Então, aninho. aí eu vou pro vale e ali eu tenho o meu tempo de estudo. Legal. Enfim, mas minha avó sempre dizia pra mim, se você não orar, você vai morrer, mano. Sabe? E tem até uma passagem, que se não me falha a memória, ela tá em Lucas, que Jesus após a ceia, ele vira pra Pedro e fala assim, Pedro, Satanás quer te peneirar como trigo. Em outras palavras, ele quer acabar com a tua vida. Aí Jesus, né? Como é que pode? Jesus vira pra Pedro e fala assim, mas eu orei por ti. Para que a tua fé não se desfaleça. Verdade. Ou seja, É a oração que nos sustenta, né? não tem como, pô. Eu digo que crente que não ora é um crente vazio. Não tem cara. como, pô. Não tem como. Vida de cristã sem oração é vida sem alimento. Sem né? alimento, pô. É sem alimento, não tem como. Então, já aproveitando aqui o gancho, ora, estude, leia, busca. E principalmente, o estudo é muito importante. O estudo, o conhecimento, né? A Bíblia diz crescer em graça e em conhecimento. Sim. Muito melhor do que você ter informação, você tem conhecimento. A gente tem muita informação Sim, verdade. e às vezes pouco conhecimento. Mas é muito importante você
ter essa vida de oração. A oração, ela quebra o jugo. A oração, ela transforma. Amém. A oração, ela liberta. Amém. A oração, ela transforma. Eu acredito que se o senhor concordar comigo, também se o senhor discordar, o senhor me ensina, agora eu quero aprender com o senhor. A oração, ela não tem poder... o estudo não tem poder para fazer cego enxergar. No meu ver. O estudo, ele não tem poder para fazer paralítico andar. O estudo, para mim, não tem poder para transformar um quadro de morte em um quadro de vida. Mas a oração, ela tem poder, irmão. Não me entenda mal, não descartando ao estudo, pelo amor de Deus. Estudem. Mas a oração, ela tem muito poder. Por isso que eu falo, eu sou fruto de oração. Amém. Enquanto minha avó liberava a palavra profética, a vovó sempre orava. Legal isso. Oração. Se você não orar, você vai morrer. E foi o que Jesus, através dessa palavra, eu entendi. Pedro, eu orei por ti, para que a tua fé não se E a desfaleça. vida de Jesus era uma vida de oração, né? Uma Se vida de retirava oração. para orar. Antes da morte, da crucificação, foi orar no Getsemane, né? Daniel foi para a Babilônia, vida de oração. Jeremias. Eu acho que quem não tem vida de oração não tem como viver o sobrenatural de Deus, né? Porque ainda que tenha estudo, como você falou, vai conhecer e vai saber e ter informações, mas não vai ter intimidade. É muito importante. Não vai ter intimidade. É muito importante o conhecimento, mas é isso aí. Senão É fica um pássaro de uma asa só, né? aquele versículo clichê, né? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. É isso aí. Oração, pra mim, é tudo. Quando você começou a ler a Bíblia, você teve dificuldade? Que eu ouço muita gente falar assim, pastor, eu não leio porque eu não entendo. Eu não leio porque eu tenho dificuldade de entender. E eu falo, leia, uma hora isso vai ser internalizado e uma hora o Espírito Santo vai começar, não tem professor melhor. Eu costumo dizer que você pega o livro de qualquer pessoa, eu gosto muito de leitura, e o autor nunca está presente. Bastante? Leio bastante. Eu leio uma média de 25 a 30 livros por ano. Rapaz, Hoje eu leio, já cheguei a ler 80 livros em um ano. adquire muito conhecimento. Porque na minha forma eu sou formado em História, Sociologia, Sim. né, Filosofia, então isso exige um pouco de leitura, né? Mas eu sempre gostei de ler. Mas estava dizendo das pessoas que ficam reclamando que não tem dificuldade de leitura. E eu digo o seguinte, você pegar o livro agora do Wesley, lançou um livro, e eu comprei teu livro e estou em casa lendo. O Wesley não está presente. O autor não está presente. A Bíblia é o único livro que o autor está presente na leitura. E eu falei, então leia, porque o autor está do teu lado, né? O autor está contigo, então lê. Então você teve dificuldade no início, assim, desses entendimentos? Recorreu a alguém para pedir? Faz parte. A dificuldade, ela vai acontecer. Eu acho que um povo que não sabe lidar com a dificuldade não está pronto para alcançar outros níveis. Verdade. Né? Passar de fase. Então, dificuldade eu tive muita. Dormi muitas vezes com a Bíblia em cima de mim. Eu não entendia nada. Para mim, eram palavras totalmente embaralhadas. Desconexas, né? Não fazia sentido, pô. O negócio, umas palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Sabe? Era algo tipo assim. Falava, mãe, isso aqui não é pra mim, não, pô. Isso aqui não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Até que a oração. Foi juntou. A oração pra mim. O Espírito veio, iluminou tua mente. É isso aí. A oração mudou tudo. Que Eu lembro que uma vez eu fui ler a Bíblia e aí tô lendo lá, né? O senhor sabe, né? Converti. Era um monte pra um lado, um monte pro outro. Caçava a vigília. E vambora, chamava os irmãos. Vambora. Queria toda hora de Jesus. Sendo que aí eu fiquei naquela pergunta, e agora? O que eu faço? O senhor me ganhou, tô aqui me convertendo, e vou fazer o quê? Foi meu chamado, vou fazer o quê? Por onde eu começo? E aí eu cheguei pro pastor, o pastor falou assim, é muito importante você ter momento de leitura, ler a palavra. Eu lembro que eu até perguntei pra ele, eu começo por onde? Aí ele falou, meu filho, os 4 evangelhos. Você vai ali pra João, que João fala muito sobre... João é muito cristocêntrico, né? Fala sobre muita identidade de Jesus. Aí você vai pra Mateus, aí fiz isso. Aí beleza, comecei a ler. Lendo.
Sabe o que é ler e não entender nada? Tava lendo por ler. Eu lia, tipo assim, tudo. Eu cheguei a ler o livro de Marcos em um dia. Caramba. Eu li o livro de Marcos de um dia. Poxa. Aí o senhor perguntou a mim, o que você entendeu? Nada. Entendi nada. Fui lendo. Tá. Eu não entendendo nada. Algumas coisas, claro, é história, né? Aham. Não é possível que você não vai entender que Jesus, Jairo vai até Jesus, aí no meio do caminho, uma mulher do fluxo de sangue aparece. Isso aí eu entendia. Porém, não aprendia nada com aquilo. Até que eu falei, não, essa parada não é pra mim, não. Aí parei de ler. Você lê e desistiu da leitura. Não, eu desisti. Falei, essa parada não é pra mim, não. Eu vou caçar alguma coisa pra fazer na igreja. Mas esse negócio de ler comigo não é comigo, não. Sendo que eu gostava muito de orar. Ah, Eu gostava, é muito bom orar. E aí, eu falei, vou ler hoje, mas sabe, eu vou orar. Aí eu tava orando. Aí eu abri a Bíblia, aí foi pra Lucas. Aí era uma passagem que falava acerca de que Jesus pega a dor dos seus discípulos e manda ir soltar o jumentinho. Ah, se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele. sim. Aí era essa passagem que eu tava lendo. Sendo que aí eu li. Aí eu lembro que minha casa era uma casa de 3 andares, minha antiga casa. Eu fui pro 3º andar, fui pro 2º, pastor, voltei pro 1º. Aí eu lembro que eu comecei a bater cabeça assim desse jeito aqui, ó. Eu falei, não é possível que eu não tô entendendo nada. Falei, não, o senhor vai ter que falar comigo. Aí eu comecei a orar. O senhor vai ter que falar comigo. Não, o senhor vai ter que falar comigo. Nem que seja algo simples, mas por favor, me faça entender isso aqui. Eu não tô entendendo. Por favor, eu sei que o Senhor me escuta, eu sei que o Senhor me ouve. Se eu tenho acesso ao Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, através disso aqui, por favor, fala comigo. Aí eu lembro que eu fui pro 3º andar. Quando eu voltei, comecei a ler de novo. Fui lendo. Aí minha mente começou a abrir. Legal. Aí tem a parte que é algo bobão. Acho que foi a primeira palavra que o Senhor falou comigo assim, de uma forma... Claro, era muito imaturo. Isso é fato, tava começando, né? Tem muito que aprender, como eu falei, até hoje tem que aprender muita coisa Todos ainda. nós. Mas a gente é um eterno aprendiz, né? Sim. Da Bíblia. Ninguém sabe o suficiente. E aí eu lembro que eu tava lendo, né? Aí falou assim, tem uma parte que fala assim, que Jesus precisou da ajuda dos discípulos para subir no jumentinho. Sendo que aí eu fui no português, eu falei, pô, jumentinho, pô, diminutivo, é pequeno, pô. Aí eu fiquei me perguntando, pô, por que Aí eu perguntei pro texto e fiquei perguntando pro autor. Por que o Senhor precisou da ajuda dos discípulos para subir em algo tão pequeno? Aí fui. Aí perguntando. Aí eu senti algo queimar no meu coração assim, pastor. Queimar. Lê de novo. Eita. Você não entendeu. Lê de novo. Você não entendeu o processo. Aí eu voltei. Li de novo. Aí perguntei. Por que o Senhor precisou da ajuda dos discípulos para subir em algo tão pequeno? Lê de novo. Você não entendeu o processo. Aí, beleza. Aí quando eu fiz a pergunta pela 3ª vez, o Senhor falou assim, olha para sua vida. Você é tão pequeno. Se pergunta, por que você sendo tão pequeno, o que eu tô fazendo do teu lado? Eita. O que eu tô fazendo perto de você? O que eu tô fazendo aqui contigo? Aí eu comecei a me perguntar, mano. Eu comecei a ter um confronto ali com a palavra e tal. Aí, nisso, enquanto eu lia, eu tinha ouvido uma palavra 2 dias antes. E qual era a palavra? Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Já tinha escolhido Jeremias. Aí ligou uma coisa na outra. É porque, meu filho, você é pequeno. Mas antes da sua fragilidade, eu te escolhi. Eita. Você é meu. Então não é sobre o seu tamanho. Não é sobre aquilo que você tem. Meu Deus. Não é sobre aquilo que você carrega. É sobre aquilo que eu sou. Amém. Eu escolhi. Que legal. Então se eu escolhi, não importa. Essas experiências são maravilhosas.
Ainda que... Aí, por que você precisou da ajuda dos discípulos? Ainda que eu precisei da ajuda da sua avó. Aí eu comecei a lembrar. Ainda que eu precisei da ajuda do Alan, do primeiro cara que falou pra mim Usando de Jesus. pessoas pra caramba. Eu entrei na sua vida, eu não deixei de entrar. Hoje eu tô aqui. Aí depois desse primeiro contato que eu tive com a Bíblia, eu falei, irmão, Deus tem mistério comigo aqui. No Largo Mais Ela. Aí comecei a estudar, comecei a Que buscar legal, cara. cursos teológicos, a me aprofundar ainda mais. Então foi nessa simplicidade, sabe? Que legal. Foi nessa palavra simples, mas que o Senhor falou comigo de uma forma tão forte que, Mas é profundo demais a Bíblia. sabe, Né? é profundo demais. É uma fonte E, inesgotável, né? e o mais lindo aqui é que Jesus fala assim para os discípulos assim, ó, se alguém perguntar o porquê que vocês soltaram o jumentinho, aí Jesus fala, diga que o Senhor precisa dele. Ou seja, Wesley, não é porque você é bom, É porque o Senhor quer te usar. sabe? O Senhor quer te usar. quer Não é te pelos usar, nossos pô. méritos, né? Ele que escolhe, Ele mano. escolheu, pô. Ele que escolhe, não é? Se fosse meritocracia, não usava ninguém, usava né, ninguém, cara? Não pô, a usava gente não merece, a ninguém, gente não cara. merece. É verdade. É por isso que eu digo, chamado não é pra quem quer. Itinerância não é pra quem quer. Pregar não é pra quem quer. Cantar não é pra quem quer. Dançar não é pra quem quer. Porque muitas das vezes a gente não quer. Verdade. É o que o senhor falou. Não é por mérito, É. sabe? É porque ele escolheu. Amém, é Ele mesmo. escolheu. Então, eu sinto que eu sou escolhido, Amém. sabe? Com Eu certeza. tenho essa certeza de que Cristo me escolheu independente das minhas incompetências, fragilidades, independente dos meus desafios comigo mesmo, sabe? Que faz parte, né, Faz Wesley? parte, faz A gente parte. cresce nisso, né? Esses desafios, eles precisam vir para nos amadurecer, nos fazer crescer, desenvolver. E eu penso que todo desafio é uma oportunidade de crescimento. Que todo desafio é uma oportunidade para Deus vir. Que as tempestades da vida nada mais são do que a chance de Deus andar pelo mar e vir ao teu encontro, irmão. As tempestades servem para isso. E ter essa percepção, esse discernimento é muito legal. E você tocou num ponto muito interessante, que eu acho que os dois pilares da vida cristã, né? É oração e palavra, irmão. Sim. Pode fazer de tudo. Tem oração? Tem palavra? Não. Então, é só um artista, Tem é que ter só um equilíbrio. cantor, né? É só um pregador, é o que você falou, porque pregar qualquer um pode pregar. Mas se você tem oração e tem palavra, você tem um diferencial para fazer com que pessoas sejam transformadas através do que Deus está gerando em você. Isso é muito legal, né, cara? Você tocou no assunto aí, e eu lembrei, inclusive até o Caio que pediu para eu te fazer essa pergunta, tá? Foi? Quase que eu rapaz. botei ele sentado aqui para te perguntar. Cuidado aí, cara. Cuidado com essa pergunta aí, cara. É porque o que acontece? Eu sou de uma época, por exemplo, que em épocas festivas, como o carnaval, como outros eventos, a igreja sempre se retirou para não se misturar, né? E de um tempo para cá, isso mudou um pouco. Hoje eu tô vendo a igreja fazer o contrário. Ela, ao invés de se retirar, a igreja, eu acho que entendeu o que Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não vão prevalecer, porque porta não é instrumento de ataque, porta é um instrumento de defesa. Você fecha para ninguém entrar. Então Jesus está dizendo exatamente o contrário do que a gente aprendeu na nossa formação religiosa. As portas do inferno não vão impedir, ou seja, nenhuma porta fechada vai impedir a igreja de avançar. Então, como é que você enxerga hoje essas datas, como o Carnaval e outros eventos que acontecem, são muito fortes no Rio, das estratégias que jovens como você precisam usar para alcançar outros jovens? Meu irmão falou isso comigo ontem, né? De um exemplo, porque ele chega a ser até engraçado. É porque a igreja tá esse negócio de fazer pagode, esse negócio de fazer pagode, tipo assim, ele tem um pensamento um pouco diferente do meu, né? Mas é homem de Deus, a gente vai ali agregando. Eu não tenho nada contra igual teve uma polêmica agora em relação ao pastor Silas Malafaia fazer negócio de samba lá, né? Samba na igreja lá. Na escola de samba. Sabe? Eu não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra. Eu acho que o problema é que Marcos 16:15, né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele não disse como, né? Sabe? Então, eu acho que o problema é você ir ficar. Sabe?
problema não é você ir, o problema é você ir e ficar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Ir. Vambora, irmão. Agora, o problema é que às vezes nós não estamos preparados, e o que eu falo isso sem medo de errar. Quem tem essa mania feia de fazer coisas sem preparo, somos nós. E Jesus não faz nada sem preparo. Verdade. Jesus sempre se preparou. Verdade. Então, muitas das vezes, quando fazemos isso sem preparo, a gente acaba indo e ficando. Verdade. A gente acaba vai no afã da emoção, né? E Não houve preparo. vambora. Tem até uma história, não sei se o senhor já ouviu, o senhor que lê bastante, de um pregador inglês, que ele pediu para Deus um chamado e um cavalo. E aí, Deus deu para ele uma chamada e Deus deu para ele um cavalo. Porém, ele cuidou tanto da chamada, Esqueceu do cavalo. o cavalo morreu. Saía tanto pra ir, vambora. Ali, prega aqui, sai com o cavalo pra lá e pra cá. Porém, ele não alimentou o cavalo. E quando foi ver, o cavalo morreu. E aí, como é que prega? Sabe? Então, o que nós hoje, jovens, precisamos fazer, não tenho nada contra em ter um louvor com ritmo de pagode. Não vejo nada contra. Que a música sabe? antes dessas coisas, né? Sabe, exatamente. Não vejo nada, não vejo problema algum. Eu não tenho problema, mas a única coisa que eu não ouço, assim, é rock. Não tenho nada contra rock. Mas é gosto musical. Sabe, é um gosto musical. Não tem nada contra o gênero. Sabe, não tem nada contra. Mas também, se você usar o ritmo do rock pra tocar um louvor, uma música de adoração a Deus, amém. irmão, vai alcançar. O meu pastor, ele fala muito de um rapaz, que eu não me recordo o nome agora, que ele fazia carreata com moto, com roqueiro. E aí, mano, o tanto que esse cara alcançava de almas, enquanto pessoas estavam sentadas no sofá criticando, o cara tava fazendo algo extraordinário na terra. Legal. Sabe? O cara fazia um culto, onde que por esse culto você só ia com roupa de time, com a camisa do seu time. Flamengo, esse negócio de torcida organizada, sabe? Não, agora a gente vai ter a torcida organizada aqui, agora é pra Jesus. É pra Jesus. Então a gente vai, cada um vem com a sua roupa aqui do seu time aqui, a gente vai cultuar a Deus. E cada um ia, chegava lá, cantava, e aí louvor, palavra. Nada contra. Sim. Eu acho que a igreja tem que parar com o problema de ficar olhando pro que os outros tá fazendo e você fazer, irmão. Pega e faz. Faz melhor. Certo. Vai, sabe? Porque o problema, muitas das vezes, acontece entre a gente mesmo. Nós. A gente tá se digladiando entre nós e o mundo tá... E o mundo tá aí, cada dia mais crescendo. cheio de gente precisando de Cristo, Sabe? né? Por que o trap cresceu tanto? Porque se uniram, mano. Tu não vê os caras brigando um com o outro, pra lá e pra cá, fazendo isso e aquilo. Os caras se uniram. Tu acha que falta isso, né? Exatamente. Quem sou eu pra falar, né? Tenho 24 anos. Mas tem uma bagagem, tem uma experiência. O pouco que eu venho caminhando, fazendo, eu vejo isso. Essa unidade tem poder para mudar muita coisa. Amém. Né? E essa religião, quebrar isso, que é o mais difícil. Se nós quebrarmos isso, a gente tem tudo para crescer. Esse poder religioso. Tem né? tudo para avançar, sabe? Claro de que a gente não tem que se igualar ao mundo. Show. Né? Foi o que eu falei, ide por todo mundo. Ide, não ficai. Sabe? Então, se for para propagar algo, que seja por Jesus. Amém. Pela palavra dele. Amém. Se tá aqui, você tem respaldo, irmão. Amém. Se tá aqui, você tem respaldo. Então, acho que tudo que foge do princípio tá errado. Certo. Agora, se eu estou dentro de um princípio, eu acho que tudo é válido. Ainda mais para ganhar almas, por almas, pelo reino. Amém. Então, respondendo a pergunta do senhor, eu não tenho nada contra. Hoje, eu que sou líder, né? Não há muito tempo, eu fui consagrado há pouco tempo pelo meu pastor.
para cuidar desse povo, pastor, sem medo de errar. Se for de eu colocar pagode gospel pra juventude, eu vou colocar, pô. Tá certo. Vou colocar. A gente se prende, às vezes, a um ritmo como se isso fosse o fim em si Exatamente. mesmo, né? E é só uma ferramenta para... Eu tive agora o carnaval. Os caras estão trabalhando, irmão. E ali acontece diversas coisas. A igreja não pode ficar parada. Exato. A gente também tem que movimentar. Sim. Com as ferramentas que a gente tem. Certo. Dentro do princípio. Certo. Sabe? Então, eu fiz ali uma campa dentro com eles. Pô, que legal. Só espiritual. Espiritual, um momento espiritual, busca. Tem ali aquela Momento de descontração. aquela, tem que ter, a gente é ser humano. sabe? Aquela brincadeira ali, porém espiritual. Porém, no último dia, a gente foi pra uma casa com piscina e ouvi pagode gospel, meu irmão. Tá certo. E cantei como, Não te faz menos crente nem mais crente, não faz, cara. irmão. Não faz. Eu acho que o problema tá naquela Nessa formação religiosa, né? Exatamente. A gente cresce com isso, Você sabe aprende disso melhor isso. do que eu. Entendeu? E foi maravilhoso. Que legal. Eu vi resultado. A juventude tá mais alicerçada, sabe? Tá mais junta. E Não tem como você pegar o que Jesus falou, não tem como pegar uma candeia de luz e colocar debaixo da mesa, né? Colocar em cima para iluminar, né, cara? Então, onde tem trevas, tem que chegar a luz, tem que cara. chegar a luz, sabe? E eu creio muito nessa juventude sendo a luz para Com esse certeza. tempo, cara, sabe? Para alcançar. Eu tenho um filho de 19 anos, assim, então, assim, eu oro muito hoje, eu falo isso na igreja lá, meu maior desejo hoje é que os nossos jovens, adolescentes, cara, tenham experiências com Deus. Eu passo no quarto do meu filho quase todo dia e tá dormindo já de madrugada, eu levanto a mão assim e falo, Deus, dá uma experiência pro meu filho. Eu fui num congresso em São Paulo, em BH, em novembro do ano passado, eu vi adolescente de 13, 14 anos sendo batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vi, lá no congresso da Nívia Soares. Criança de 12 anos. Eu fiquei assim, meu irmão, falei assim, Deus, o que é isso? É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que gerar, né? Eles não são a igreja vocês não são a igreja do futuro, vocês são a igreja de hoje, irmão. De agora. Vocês têm que fazer a diferença hoje, né? Amanhã. E qual o legado que a gente está deixando para vocês e vocês vão deixar para os próximos, né? O que Paulo falou para Timóteo? Eu conheço a fé da tua avó, eu conheço a fé da tua mãe. É o teu caso, ó. Deus pode falar, eu conheci a fé da tua avó, mas agora eu conheço a tua fé. Qual a fé que tu tá deixando pro teu filho? Exatamente. Né? Então, qual é o legado que a gente tá deixando? Talvez a gente critica muito, faz pouco. Né? Isso não pode ser aquilo e tal. Feriu o princípio bíblico? Não. Então vamos fazer, irmão. Bora, irmão. Quanto vale uma vida? Exatamente. Né? O que a gente precifica não tem valor. Tudo que você coloca preço não tem valor. Então, Jesus já pagou, as ferramentas estão disponíveis. Vamos usar, está aqui hoje usando uma ferramenta, né? Quantas pessoas não vão ser alcançadas com o seu podcast? Você falou da sua conversão. Quem sabe não vai ter alguém ouvindo a experiência do Wesley aqui, vai falar, eu preciso desse Jesus, cara. Eu também tenho 24 anos e preciso desse Jesus, vivo dando baile funk e tal. Então acho que isso é muito legal, né? Aí vamos lá. Aí se o senhor ficar parado, né? Olhando pra alguém e falando, não, tá errado. Não, isso aí tem que... Não, nada ia acontecer. É verdade. A gente tá usando uma estratégia que quem gerou não foi o cristianismo. Sim. O podcast não foi, irmão. Sim. Não foi. Então a gente tá usando uma ferramenta que é boa para propagar Jesus, pô. Verdade. A gente brinca, a gente zoa, é resenha, porém, o princípio é Jesus. Verdade. Então, se a gente usar as ferramentas que são nossas e ferramentas, com exemplo, que foi, acabei de dar aqui um exemplo do podcast, que não nasceu dentro do cristianismo, porém o cristianismo pegou, lapidou e através disso propagou algo maravilhoso. Amém. Amém. Sabe? Amém. Se eu ver isso aqui, mano, isso aqui não dá certo. Isso aqui fere. Não vou fazer. Faz, não bota a cara. Verdade. Não dá continuidade. E tendo esse discernimento, né? Paulo usou as ferramentas da sua época. Paulo não usou podcast porque não tinha lá, irmão. Podcast. Não tinha internet. Tinha tinha que mandar carta. Senão, mas eu tenho certeza, igual ontem. Já vi pessoas comentar em vídeos, né? De pessoas, e às vezes até meu também. Eu queria ver Paulo nessa geração. Você ia estar na frente da tela fazendo um vídeo. Eu falei, com certeza, mano. Se ele falou para os gregos, falou para várias pessoas de outros lugares, com certeza, usando carta, porque era a ferramenta da época, irmão. Ferramenta da época. Eu acho que ver o Senhor, sabe, abraçando a nossa juventude. Eu me sinto abraçado quando encontro pastores assim,
Porque o senhor entende, e meu pastor também é muito assim, a gente tá em época diferente. Outra geração, parada. a tua cabeça não... Naquela época não tinha isso. Verdade. Naquela época não tinha essa parada. Então hoje, se adaptar é muito difícil. Não é qualquer um que tem isso. Então eu fico muito feliz, sabe? Eu costumo dizer que hoje, um exemplo, eu nunca fiz um culto assim ainda. Por exemplo, um culto que tem um pagode gospel, eu nunca fiz ainda. Mas eu posso fazer. Pode. Sabe? Pra mim tá dentro do princípio. Sim. Sabe? O dia que o senhor quiser fazer uma resenha, né? Uma resenha gospel. Ali, irmão, vai ter. Teve um parceiro meu que tava sendo muito atacado agora na rede social, porque ele foi pra um show, e de um show se torna um culto. É um show de... Eu esqueci o nome do grupo. Mas é um grupo de pagode, que canta pagode gospel. E aí tinha muita gente, muita alma. Muita gente, assim, os caras cantaram lá o pagode gospel. E no final ele canta música adoração. Porque o cara já cantava louvor, então ele pega essa adoração. Então ele pega essa adoração, o cara vem, traz 10 minutinhos de palavra, 15 minutos de palavra, e aí depois ele faz o apelo. Caramba. Pô, muita vida. Aí eu vou criticar o cara. E o meu parceiro tava lá, pô. E aí ele postou um vídeo. Tipo assim, ele fez até um vídeo brincando. Amor, eu tô com os cria, tá? Eu tô com o pessoal aqui. Aí tinha, tipo assim, tinha uma mesa com Coca-Cola, com água e tudo mais. Que, tipo assim, coisas que, se a gente olhar, o mundo faz isso direto. Sim. Pegar aquela mesa com um balde de cerveja, com isso, aquilo, faz direto. Mas, irmão, o que tem de errado ali, irmão? Se o objetivo é ganhar almas pra Cristo, né? Pô, sabe? Então, tipo assim, eu não vejo nada de errado. Sabe? Igual meu irmão ontem falou assim, pô, mas eu falei, irmão, beleza, você não concorda muito, mas o que a gente não pode abrir a boca pra criticar. Meu irmão, não faz, não tá ganhando ninguém, não tá gerando nada, então... Entendeu? A gente precisa fazer melhor, pô. É verdade. Se posicionar e fazer melhor. Eu falo lá pra juventude, eu sou doido pra levar o Salomão do Reggae na igreja, irmão. E, pô, me amarro. Sou doido pra levar aquele cara na igreja, cara. Baseado na palavra. Essa parada aí. Dela, eu viajo. Imagine quantos jovens a gente não pode atrair, cara, levar, né? A gente não pode perder a essência, né? Não pode abrir mão. O que você falou, e muito pontual e assertivo. Fere princípios? Não. Fere os valores bíblicos? Não. Então, meu irmão, não fica criticando, não. Se você não afasta, então não atrapalha, não. Exatamente. Acho que às vezes a gente tá atrapalhando Deus querer fazer as coisas, né? Então não atrapalha Deus, não. Deixa... As estratégias de Deus não são as nossas. O nosso... né? Eu acho que a gente precisa ser muito respeitador. Isso é fato, a gente tem que respeitar. Um exemplo, num culto de adoração, a gente não vai colocar pagode, irmão, pra tocar. Pagode gospel. É a questão do bom senso só. Sabe? A gente não vai colocar. Mas, pô, uma juventude, uma parada ali diferente. Que, não que o mundo criou, mas uma parada ali que a gente tá desenvolvendo ali. E, pô, por exemplo, eu fui numa igreja que o que me fez ter mais contato com essa igreja, quando eu era do mundão, foi porque quando eu entrei na igreja, tava tocando trap e gospel, mano. Pô, legal. Tava tocando Victim. Aí, aquela parada, aquela vibe maneira, eu falei... Aí eu estranhei. Falei, pô, igreja tocando essa parada, mano? Falei, que loucura é essa? Mas aí, aquilo ali me fez voltar, pô. Entendi. Falei, rapaz, ali tem algo diferente. Aí. Me fez voltar, pô. Sabe? Fez parte do processo, Você tá né? entendendo? Aí foi criticar porque tá... Pô, não tem como, pô. Não tem como. Se tá fazendo debaixo de uma palavra, dentro de um princípio... Legal. Brasil, pô. Vambora. Legal. Show de bola. Ué, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Pô, foi bom demais. Respondeu tua pergunta, Caio? Deu pra entender aí, Caio? Firmou, chefe? Vambora. É um dos nossos jovens. Você não pode dar mole, mano. Se der mole, já era. Poxa, que legal. Ué, faz aí as suas considerações finais. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A gente tá saindo daqui pro culto já já. O Wesley vai ministrar a palavra pra gente. E depois, com certeza, a gente torce para que você seja impactado por aquilo que você está ouvindo aqui e que Deus abençoe sua vida. Gente, desde já quero agradecer, tá bom? Agradecer ao pastor, a toda a equipe. Essa equipe, tem uma equipe aqui. Você não tem ideia dessa equipe que tá aqui. Uma equipe abençoada. Amém. Agradecer, tá bom? Que Deus continue abençoando esse projeto. Amém, amém. Grandiosamente.
que cresça cada dia mais para a glória de Deus, tá? Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? É uma honra poder, de alguma forma, chegar até você através do seu celular, do seu carro, né? Poder chegar na sua casa, no seu banheiro, sei lá onde você vai assistir, irmão. Mas eu quero, de alguma forma, agradecer vocês, tá? Que vocês possam ser edificados de alguma forma através dessa palavra. Tenho certeza que aquilo que Deus tem na vida de vocês é algo poderoso. Amém. Então, não morra. Não morra, não se renda, não perca essa guerra. Vai valer a pena renunciar, vai valer a pena você se manter firme. Para encerrar aqui, eu queria deixar um versículo que fala muito ao meu coração, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se desviar dos maus caminhos, eu, o Senhor do céu, ouvirei. Amém. Perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Amém. Então, é perceptível no texto que precisa de uma entrega da nossa parte. Amém. Precisa de uma atitude da nossa parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, negar os maus caminhos, ou seja, tem coisas que Deus vai fazer, tudo, menos a sua parte. Verdade. Então, por favor, não perca essa guerra, não se renda. Não deixe de viver aquilo que o céu projetou por aquilo que você quer, por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é passageiro. Eu tenho certeza de que Deus te ama, que Cristo morreu por você na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. Então, por favor, se apegue nessa palavra. Volte a orar, você que parou de orar. Volte a ler, você que parou de ler. Volte a buscar, você que parou de buscar. Porque eu tenho certeza que há uma promessa, que há uma palavra. Pessoas precisam daquilo que você carrega. Amém. Essa geração precisa daquilo que você carrega. Há um avivamento genuíno que vai acontecer nessa nação. Eu tenho certeza que esse avivamento vai alcançar a sua casa. Se eu pudesse orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, a minha oração seria igual a de Abacuque. Aviva, Amém. ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. Então eu tenho certeza que o Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está sobre ti. Eu tenho certeza que essa palavra está de pé sobre a sua vida. Amém. Eu tenho certeza que você vai avançar, que você vai romper, que você vai chegar pela palavra de Deus. Tá bom? Então, se apegue nessa palavra, não desista, não se perca, não se renda. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho e vamos para cima. Que legal, Wesley. Que palavra legal. Glória Obrigado aí, né? Prazerzão conversar com o Wesley. Falou aqui novo, tem idade para ser meu filho, mas já cheio de experiências com Deus, uma vida com Deus, carrega Deus, respira Deus. Isso é muito legal. Que Deus continue te usando, Amém, que Deus continue te capacitando, que você continue sendo instrumento de Deus para essa geração, para esse tempo, que jovens, que adultos, crianças sejam alcançadas pela palavra profética que Deus tem colocado na sua boca. Gente, foi um prazer, legal demais, um beijo no teu coração. Não se esqueça, vá no nosso canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha e que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo encontro. Resenha do Reino. Tchau!